Meus queridos, a paz do Senhor, privilégio que temos de estar aqui essa noite uma vez mais para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Não fosse a transmissão pela internet, eu ia dispensar o microfone, ia pedir para a gente ficar todo mundo juntinho e a gente ia conversar sobre esse tema que nós começamos a meditar nele a semana passada. Mas como nós temos a transmissão, então a gente vai fazer um monólogo, né? É uma conversa de uma direção só. Mas eu espero que cada um de nós seja edificado e eu espero que, sinceramente, embora esse possa ser um monólogo, mas que eu seja apenas o amplificador ao transmitir para vocês aquilo que o Senhor desejar nos falar nesta noite. Nós começamos na semana passada uma meditação no Salmo de número 32, com o tema A vida é muito melhor sem o pecado. E hoje a gente vai continuar a partir dos versículos que nós não conseguimos falar sobre eles no domingo passado, ou minto, na quinta-feira passada, me enganei, né, que na verdade foi na quinta passada. Eu quero começar lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, mesmo texto que lemos na quinta passada, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas que nós precisamos para viver de forma certa. Viver de forma certa. Há uma geração de crentes que ela quer viver bem, mas a palavra de Deus, ela nos ensina a viver de maneira certa. Obviamente, quem vive de maneira certa, como consequência de viver de maneira certa, acaba também vivendo bem. Mas quem não atenta para a palavra de Deus, obviamente não vive bem e muito menos vive de maneira certa. Nós estamos meditando no Salmos de número 32. Eu vou ler todos os versículos, versículo 1 até o versículo 11, Salmo 32, versículo 1 ao 11, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Se puder tirar um pouquinho do retorno, até quando muito para mim, por favor. Obrigado, Pedrinho. Ou quem estiver no som, hein? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém. Na semana passada, quando nós começamos a fazer uma meditação sobre esse salmo, nós entendemos que esse salmo foi escrito pelo salmista Davi, quando ele era rei de Israel. E antes de escrever o Salmo 32, nós entendemos que ele também escreveu o Salmo 51. E ele escreve o Salmo 51
quando se arrepende do seu pecado, logo após receber a visita do profeta Natã, que contou-lhe aquela parábola que falei para vocês da ovelha, e ele então se deu conta que ele, obviamente, Davi, estava vivendo em pecado porque ele cobiçou, porque ele adulterou, porque ele cometeu um homicídio, porque ele matou o marido daquela mulher com quem ele havia adulterado, e ele viveu, obviamente, em hipocrisia por muito tempo, porque ele estava escondendo aquele pecado e estava vivendo como rei de Israel, mas vivendo sob a culpa do pecado de pecados tão gravemente cometidos. E nós começamos a meditar que a vida ela é melhor sem o pecado. Se você quiser colocar os slides, Pedrinho, e passar eles também, por favor. Que a vida ela é melhor sem o pecado, porque a verdadeira felicidade ela só vem após o perdão. O primeiro versículo desse salmo que lemos diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Então, a verdadeira felicidade, ela só acontece ou ela só vem após o perdão. Tudo mais que nós costumamos ver por aí é uma falsa demonstração de felicidade de pessoas que muitas vezes estão aprofundadas nas trevas do pecado. Algumas completamente aprofundadas e não conhecem a verdade, por isso estão escravizadas e elas não conseguem ver o quão aprofundadas elas estão nas trevas do pecado e por isso elas vivem uma falsa sensação de felicidade, porque a verdadeira felicidade só vem após o perdão. Nós aprendemos que a palavra transgressão significa ir além dos limites fixados por Deus, e aprendemos que nós precisamos atentar para a palavra de Deus para conhecer os limites que Deus fixou para nós na sua palavra. E nós precisamos ter um compromisso tal com a palavra do Senhor que não importa o que as pessoas disserem, não importa se você dantes conheceu uma igreja ou várias igrejas que, de fato, viviam a palavra do Senhor, criam na palavra do Senhor, pregavam a palavra do Senhor e obedeciam a palavra do Senhor, e muitas delas flexibilizaram não somente nos costumes, mas também flexibilizaram na doutrina. Muitas delas deixaram de viver a palavra do Senhor, de ensinar a palavra, de pregar a palavra e de obedecer a palavra. Embora isso aconteça, inclusive nas igrejas, nós temos que ter o cuidado de cada um de nós, individualmente, ter um compromisso com a palavra do Senhor. Temos que nos lembrar que o papel da igreja não é conectar as pessoas com elas mesmas. A igreja não é um clube social, e a gente não faz bem esse negócio de clube social. Na verdade, as pessoas no mundo, existem várias organizações no mundo que fazem o trabalho de clube social muito melhor do que nós. Eles são especialistas em promover eventos, eles sabem como conectar as pessoas para que as pessoas possam ter uma convivência enquanto titulares ou enquanto membros daquele clube social. A igreja não é um clube social. O papel da igreja não é conectar as pessoas com as outras pessoas. O papel da igreja é conectar os pecadores com Deus. O papel da igreja é pregar o evangelho de forma que as pessoas sejam atraídas pelo evangelho e sejam conectadas com Deus. É importante que nós congreguemos, é importante que nós desfrutemos da comunhão entre os nossos irmãos, mas nós não devemos buscar primeiramente ou primariamente a comunhão entre os irmãos. Não que ela não seja importante, mas nós devemos buscar primariamente e primeiramente a comunhão com Deus, porque esse é o papel da igreja, conectar os pecadores com Deus. E muitas das vezes, essa igreja que deve conectar os pecadores com Deus, ela está desconectada de Deus. E, obviamente, uma igreja desconectada de Deus não pode conectar os pecadores com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, obviamente, estar atentos. Nós que aqui estamos, vocês que nos ouvem também pela internet, e tenham cuidado, porque a palavra nos alerta sobre isso. À medida que a iniquidade vai se multiplicando, as pessoas vão se afastando de Deus, realmente. Os interesses humanos, eles vão sobrepondo os interesses do reino de Deus aqui na terra. A gente vê isso acontecer com muita frequência. Então, tenha muito cuidado para que você também não seja atraído ou manipulado por um púlpito, por um pastor, por um apóstolo, por um bispo ou por uma igreja cuja finalidade é somente conectar as pessoas com a própria instituição.
Por quê? Porque eles têm objetivos que giram em torno dos interesses daquela própria instituição, que não o reino de Deus. Que nós tenhamos essa preocupação individualmente, de cada um de nós estarmos diariamente conectados com o Senhor. Se nós estivermos conectados com o Senhor, pela bondade e a misericórdia dele, Deus vai nos levar até aquelas igrejas onde existe também uma preocupação em conectar as pessoas com Deus e não conectar as pessoas com a própria instituição. Mas continuando aqui, nós precisamos então estar atentos aos limites da palavra de Deus. E, queridos, cada vez mais a responsabilidade é individual. Vocês percebem isso? Houve um tempo que os pastores, eles tinham muito mais liberdade para chamar aos irmãos quando esses cometiam um pecado e aconselhá-los e orientá-los. Hoje o pastor não tem mais esta liberdade, porque muitas das vezes o pastor, querendo fazer isso com amor, preocupado com essa pessoa, preocupada com a vida espiritual, o crescimento espiritual dessa pessoa, preocupado porque como pastor ele vai dar conta dessas almas que estavam congregando com ele, um dia ele terá que dar conta delas, com essa preocupação ele quer orientar, mas quantas as vezes a gente ouve pessoas que obviamente se dizem membros da igreja dizer o seguinte: ninguém tem nada com a minha vida, o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Quantas as vezes nós ouvimos pessoas comentando ou reclamando porque o pastor chamou a atenção por causa de alguma coisa que o pastor percebeu ser um problema que pode causar um prejuízo para a vida pessoal, espiritual dessa própria pessoa, mas a pessoa, ela ouve o pastor, em vez de agradecer pelo conselho e, obviamente, procurar se consertar, ela, obviamente, sai da igreja reclamando do pastor. Reclamando por quê? Porque o pastor chamou a atenção. Ele só chama a minha atenção. E aí o que acontece? Será que ele não vê a vida de fulano? Será que ele não vê a vida de Beltrano? Querido, preocupe-se com a sua vida. E se você tiver um pastor que cuida de você, louve a Deus pela vida do seu pastor. Porque hoje, cada vez mais, os pastores têm essa dificuldade. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas querem estar dentro da igreja, as pessoas querem fazer o que elas querem fazer. E a grande questão é, se o que você quiser fazer estiver de acordo com a palavra de Deus, eu tenho absoluta convicção que você não terá nenhum problema com o seu pastor e você não será nenhum problema para o seu pastor ou para a sua igreja. O problema é que essas pessoas que normalmente querem fazer o que elas querem fazer aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E elas ainda querem justificar as suas ações erradas ou querem justificar os seus pecados, porque o nosso foco aqui é o pecado, outros erros, todos nós estamos sujeitos a pecar e cometer qualquer tipo de erro, mas estou falando exclusivamente ou especialmente nesse momento daquelas pessoas que querem viver uma vida de pecado dentro da igreja e se recusam a ser corrigidas. É dessas que nós estamos falando, e é esse tipo de preocupação que nós precisamos ter. Por quê? Porque à medida que esses crentes se multiplicam nas igrejas, os pastores, obviamente, vão ficando cada vez mais cuidadosos. Por quê? Porque ele sabe que se eu for chamar a atenção desse ou daquela irmã, obviamente o resultado não vai ser dos melhores, e os pastores, obviamente, vão, infelizmente, os pastores vão passando a cuidar, cada pastor da sua própria vida, porque pastor deveria cuidar de pessoas. Na verdade, na figura de linguagem da Bíblia, o pastor ele cuida de ovelhas. As pessoas deveriam ser ovelhas. Ovelhas são animais dóceis na maior parte do tempo. Então as pessoas, os crentes deveriam, nessa figura de linguagem, ser ovelhas, e os pastores deveriam cuidar dessas ovelhas. Mas, infelizmente, muitos pastores pastoreiam bodes, pastoreiam lobos e cada vez menos ovelhas nesses rebanhos, e por conta disso, muitas das vezes, o pastor não tem mais aquela oportunidade de chamar cada um de nós individualmente e dizer: meu filho, minha filha, esse caminho está errado, não vá nessa direção, não faça isso, não faça assim, e nos ajudar e nos direcionar corretamente. E como ele não tem essa liberdade, sabe o que acontece? Cada vez mais a responsabilidade é individual. Não que não fosse antes, a Bíblia é muito clara. A Bíblia disse: olha, haverá um dia que cada um dará conta de si mesmo. A responsabilidade sempre foi individual. Agora, é bom ter alguém para quem a gente precisa prestar conta. É bom ter alguém para prestar conta. Quando nós não temos a quem prestar conta, nós, infelizmente, tendemos a cometer uma série
deslizes, de erros, de iniquidades, de transgressões, e muitas das vezes achamos que está tudo bem, mas essa não é a vontade de Deus. Então, como a responsabilidade é tua, pessoalmente, é minha, individualmente, atentem para a palavra de Deus. Que bom que aqui na nossa igreja nós temos todos os cultos, têm oportunidade para alguém compartilhar a palavra e para alguém ensinar a palavra. Mas ainda assim, eu lhe pergunto, os irmãos que aqui estão, obviamente, eu diria que espiritualmente devem estar até melhor nutridos do que muitos que só vêm aos domingos, né? Mas a minha pergunta é, mesmo vocês que aqui estão, vocês trocariam o café da manhã, o almoço, a janta, o lanchinho da tarde e todas as refeições que você faz ao longo do dia, você faria essas mesmas refeições na mesma frequência que você lê a Bíblia? Ou na mesma frequência que você vem a um culto de ensino? Bom, eu venho a um culto de ensino uma vez por semana. Aqui na igreja é bom que tem domingo também, então são 2 vezes por semana. Você trocaria as suas refeições? A partir de hoje, eu terei refeições tantas quantas vezes eu ler a Bíblia ou tantas quantas vezes eu participar de um culto de ensino. Você faria isso? Meu Deus, né? Meu irmão, ia perder peso, uma dieta das melhores. A dieta é, obviamente, alimento o meu corpo quando eu tiver também alimentado a minha alma. A grande questão é que muitas pessoas, elas querem ser crentes saudáveis, mas é isso que elas estão fazendo. É isso que elas estão fazendo. Elas são alimentadas quando elas estão aqui no templo. Fora do templo, elas não têm tempo diariamente para se alimentar. E, infelizmente, isto, obviamente, gera uma geração, né, resulta numa geração de crentes que não conhecem a palavra de Deus. Crentes que não conhecem a palavra de Deus. E aí o que acontece? Quando você não conhece a palavra de Deus, você, obviamente, acaba sendo atraído por outras coisas que não a palavra de Deus. Eu tenho observado quantas pessoas elas são atraídas pelos eventos que muitas igrejas promovem, e tenho percebido a preocupação de muitas igrejas com a promoção dos mais diversos eventos, que, na verdade, durante essa pandemia, certamente, essas igrejas ficaram com algum prejuízo, especialmente prejuízo financeiro, porque nesses eventos, normalmente, elas atraem muitas pessoas e elas têm algumas técnicas para tirar a oferta, de modo que até o último centavo da viúva eles costumam recolher. Então, o que acontece é, essas igrejas certamente tiveram uma grande dificuldade ao longo dessa pandemia, porque não puderam promover tantos eventos assim. Obrigado, irmão. Não puderam promover tantos eventos assim. Mas o fato é, há uma geração de pessoas que querem igrejas que tenham eventos. Elas não estão preocupadas em receber a palavra do Senhor. Eu insisto com vocês, a responsabilidade ela é individual. Não tem problema que você visite uma outra igreja por causa de evento. A minha questão é, você está sendo alimentado espiritualmente? Você está sendo alimentado com a genuína palavra de Deus? Agora, você está sendo alimentado só na igreja, só nos eventos? Ou você também está se alimentando quando você não está na igreja? Reflitam sobre isso, eu acho que é importante nós observemos isso. O segundo ponto que vimos na semana passada é que a verdadeira felicidade ela não vive ao lado da iniquidade. Como é feliz, versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, a verdadeira felicidade, ela não vive ao lado da iniquidade. Terceiro ponto que vimos, pode passar o próximo slide, o seguinte também, o seguinte, tá? O terceiro ponto que vimos é que o pecado oculto adoece o homem e traz angústia. E o salmista ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu disse para vocês que o pecado ele gera consequências terríveis, porque ele afeta o homem ou a mulher na sua completude. Ele nos afeta no corpo, na alma e no espírito. No corpo, a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o seu paladar e o seu tato ficam comprometidos por causa do pecado. Na alma, a sua mente, a sua vontade e a sua emoção também ficam comprometidas, e o mesmo acontece no espírito. A sua comunhão, a sua consciência e a sua intuição também ficam comprometidas por causa do pecado. Você
talvez nunca tenha feito essa comparação, mas faça uma comparação até prática para você perceber o que acontece. Quando você está em plena comunhão com o Senhor, perceba como a sua intuição funciona melhor. Perceba como a sua consciência funciona melhor. Perceba como você está muito mais atento, como a sua mente funciona melhor, como a sua emoção funciona melhor, como as suas vontades. Porque quando você está em comunhão com o Senhor, nós somos tentados pelo pecado o tempo inteiro, mas a despeito disso, a sua vontade não é de pecar. A sua vontade é de fazer a vontade do Senhor. Quando você está em perfeita comunhão com o Senhor, dizer não para o pecado é algo que você faz, embora as tentações sejam grandes, você faz quase com naturalidade, porque você está em comunhão com o Senhor. Agora, perceba como é o contrário. Perceba como é quando você não está em plena comunhão com o Senhor, porque por causa de um pecado que ainda não foi confessado. Por causa de um pecado que, como aqui aconteceu com o salmista, está te corroendo por dentro. Você vai perceber que todos os seus sentidos físicos, espirituais e emocionais ficam comprometidos e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Quarto ponto que vimos é que o pecado destrói a alegria da vida cristã, o versículo 4 do Salmos 32, ou verso 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O problema do pecado não confessado, do pecado escondido, é que você fica com essa culpa. E essa culpa, ela obviamente te faz sentir como o salmista aqui, como se Deus estivesse pesando a mão sobre você. Finalmente, no ponto que nós paramos e vamos começar hoje, o quinto ponto, só pela confissão vem o perdão de Deus. Versículo 5, o salmista diz assim: então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Não há nada pior que viver sem ter alcançado o perdão. Quando Davi confessou o seu perdão, imediatamente Deus o perdoou. Olha que coisa! Ele ficou um longo tempo vivendo sob a égide daquele pecado. Eu diria para você que ele ficou meses, porque o fato é, a gente se lembra que ele adulterou com aquela mulher e ela se engravidou. Quando o profeta Natã veio ter com Davi, aquela criança já tinha nascido. Aquela criança já tinha nascido e estava doente, quando o profeta Natã veio a ter com Davi. Então, o que acontece é, Davi passou meses, pelo menos, num ciclo normal, a gravidez, pelo menos 9 meses, pelo menos 9 ou mais tempo que isso, Davi passou escondendo aquele pecado e vivendo com o peso da culpa de um pecado escondido. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós aprendemos com Davi os prejuízos que esse pecado escondido pode causar. É interessante porque ele diz aqui no texto, no versículo 5, né, ele diz, olha, então reconheci diante de ti o meu pecado, quando ele reconheceu o pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e observe o seguinte, ele disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu perdão. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que interessante, ele disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele não disse, confessei as minhas culpas. Só dele decidir confessar, só dele tomar a decisão, só dele dizer, confessarei as minhas culpas, ele disse, tu perdoastes o meu pecado. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que Ele está o tempo todo pronto a perdoar. Jesus exemplifica muito bem isso na parábola do filho pródigo. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo disse para o pai, pai, me dê a parte da herança, porque eu cansei de viver
essa vida monótona aqui da fazenda, eu quero conhecer lugares, áreas diferentes e eu vou cuidar da minha própria vida. O pai, obviamente, deve ter feito isso com muita dor no coração e certamente ele deve ter insistido bastante com o filho para que o filho não colocasse aquela decisão em prática, mas o pai precisava respeitar e respeitou a decisão do filho de sair de casa. O pai dá parte da herança para aquele filho ele viaja para um lugar distante, de acordo com a parábola, aquele filho gasta todo o dinheiro que ele tinha, e quando ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, que ele se viu na miséria, ele foi então trabalhar. Quando ele estava na miséria, ele ainda foi trabalhar. É interessante porque aquele jovem, ele certamente era um jovem que tinha algum brio, ele tinha algum orgulho, porque senão, a hora que o dinheiro acabou, ele podia ter dito, vou para a casa do meu pai, né? Não ia nem pensar em trabalhar, mas não. Ele fala o quê? Imagina que eu vou voltar para a casa do meu pai, quebrado como eu estou, na miséria que eu estou, que nada, eu vou ficar aqui, vou me virar e eu vou me erguer sozinho. E ele foi tentando de todas as formas erguer sozinho, até que chegou um ponto que ele não conseguia um emprego melhor, ele foi cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos para um judeu é uma das maiores humilhações que um judeu pode ter que fazer à luz da cultura judaica. Mas esse jovem ele vai cuidar, então, dos porcos. E como se não bastasse cuidar dos porcos, a palavra disse que ele tinha fome, ele tinha vontade de comer do mesmo alimento que ele dava para os porcos. E a Bíblia disse que, Jesus contando essa parábola, ele disse que um certo dia, esse jovem caiu em si. É como se ele tivesse tido um momento de iluminação, ele caiu em si e pensou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, lá na casa do meu pai? Até os jornaleiros, até os empregados do meu pai, eles vivem muito melhor do que eu. Quer saber? Eu vou voltar para minha casa agora. E quando eu chegar lá, eu vou me ajoelhar e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um dos seus empregados. E aquele jovem toma essa decisão firme e ele volta. Quando ele está voltando, todo, obviamente, quebrado, na miséria, obviamente devia estar vestido como um mendigo, não estava vestido como filho de uma família nobre. Quando ele está voltando, o pai já estava esperando por ele. E o pai vê à distância aquela pessoa que vem caminhando, e quando ele vê à distância, ele já reconhece, aquele é o meu filho, aquele é o meu filho. Quando o filho decidiu, eu vou voltar para a casa do pai, o pai já tinha muito tempo decidido, o dia que ele voltar, eu o recebo. O dia que ele voltar, eu o recebo. Mas para isso, aquele filho teve que abrir mão do seu egoísmo, do seu ego pessoal, do seu orgulho pessoal, do seu brio pessoal. Porque se ele continuasse mantendo o seu ego, o seu brio, o seu orgulho, ele ia continuar tratando dos porcos, ele ia continuar se alimentando da comida dos porcos. O dia que ele deu conta e falou, opa, tem algo errado comigo, deixa eu voltar para a casa do meu pai, ele voltou. E quando ele chegou, ele já tinha um discurso ensaiado, eu vou chegar, eu vou me ajoelhar, eu vou pedir perdão. Quando ele chegou, não deu tempo dele executar o discurso que ele havia ensaiado, porque quando ele chegou, o pai já o abraça. O pai já o recebe, já o abraça, o pai não quer ouvir nada, não quer saber de nada, abraça aquele filho e diz, olha, faz o seguinte, traz um chinelo para colocar nele, traz a melhor roupa, traz um anel e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e ele foi achado. Ele estava morto e ele reviveu. Então o salmista está dizendo aqui é isso, olha, no momento que eu decidi, no momento que eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoastes a culpa do meu pecado. Para você ser perdoado, só basta uma decisão. Uma decisão, confessarei. Uma decisão, eu vou voltar para a casa do meu pai. E o que acontece quando você recebe essa palavra, estando nessa congregação, ou estando à distância, é esse momento de iluminação que você pode ter. Eu digo um momento de iluminação porque o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de Deus é essa palavra que
tem autoridade para quebrar o jugo. Então, nesse momento que você ouve a palavra, é esse momento, é essa oportunidade que você, como filho pródigo, tem que aproveitar esse momento de iluminação, esse momento que a verdade é exposta para você, para se perguntar: o que eu estou fazendo nessa vida miserável de pecado, que eu vou vivendo cada dia mais, eu vou me aprofundando nessa miséria, porque a palavra diz que um abismo chama outro abismo. O que eu estou fazendo nessa vida, quando na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo? Então, esse é o momento que você precisa aproveitar, que você está tendo essa iluminação para tomar a sua decisão, como disse o salmista aqui: confessarei as minhas transgressões. Ou como disse aquele jovem: eu vou voltar para a casa do meu pai. É o seu momento de tomar a decisão de dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando você toma essa decisão, o Pai já está de braços abertos para te receber. O Senhor te perdoa só de saber que você tomou uma decisão sincera de confessar os seus pecados. Quem não confessa os pecados precisa lidar com um problema sério, que é o problema da culpa causada pelo pecado. Vocês certamente já observaram isso. Todas as vezes que você decidir viver uma vida cristã séria, todas as vezes que você decidir levar o evangelho a sério, a luta contra o pecado, ela vai se intensificar. Observem o seguinte: observem aqueles crentes que não querem muito compromisso com a palavra, observem aquelas pessoas não crentes, e obviamente essas já não têm nenhum compromisso mesmo com a palavra. Pensa o seguinte: elas são tentadas diariamente? Sim, elas também são tentadas. Elas são tentadas exaustivamente? Não, elas não são tentadas exaustivamente. Por que não? Porque elas não oferecem nenhuma resistência à tentação. Qual que é a reação natural de um homem lá do mundo quando passa uma mulher bonita na rua? Na verdade, uma reação natural, grosseira, machista, e tudo mais que vocês puderem colocar de palavras para, obviamente, qualificar esse mau comportamento, vocês podem colocar. Mas a reação natural de um homem que vive no pecado, quando passa uma mulher bonita perto dele na rua, é falar alguma coisa que não vai ser algo muito educado ou algo que vai soar bem aos ouvidos daquela mulher. Essa é a reação natural. Então, essa pessoa não oferece nenhuma resistência ao pecado. Qual deve ser a reação natural de um homem cristão quando passa uma mulher bonita do seu lado? E o que acontece? Eu não tenho nenhum problema se você gosta de apreciar a beleza. Que bom que a minha esposa é linda, né? Eu posso apreciar a beleza dela o tempo inteiro e posso apreciar a beleza com toda a sinceridade de várias irmãs que aqui estão, que são as minhas irmãs em Cristo. Que bom. Mas o que acontece? Na verdade, eu estou falando muito mais do aspecto da sensualidade que o homem observa nessa mulher do que a beleza realmente que essa mulher transmite. Quando um homem crente, quando um jovem crente ver uma mulher sensual passando pela rua, sabe o que ele faz? A Bíblia diz o seguinte: olha, foge da aparência do mal. Ah, João, você não gosta? Gosto. Tanto gosto que eu tenho uma em casa. Só minha. Só minha. Mas o que acontece? Eu não preciso sair pela rua demonstrando que eu sou homem, demonstrando um comportamento machista, grosseiro, mal educado e, acima de tudo, transgressor, pecaminoso, iníquo, um comportamento que não honra o nome do Deus que eu escolhi servir. Tem um corinho que nós cantávamos muito na igreja em Belo Horizonte, vocês certamente conhecem aqui. Em português ele é: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. A versão em inglês desse mesmo corinho, ela diz assim: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided significa o seguinte: eu decidi seguir a Cristo. Em português nós dizemos estou seguindo. Em inglês eles dizem eu decidi. É uma decisão minha. Ninguém me obrigou. Ninguém me obrigou. A partir do momento que eu decidi seguir a Cristo, eu preciso olhar para essa palavra de Cristo e perguntar: o que Cristo espera dos meus comportamentos?
Como é que Cristo espera que eu vá atuar, agir sendo um seguidor de Cristo? Então, quando você decide ser um seguidor de Cristo, a sua luta contra o pecado ela vai se intensificar. Não tenha dúvida que ela vai se intensificar. Porque como você resiste ao pecado, então as tentações para você, elas serão exponenciais. A tentação para você não vai ser só essa mulher. Gente, eu fico tentando entender que prazer tem o cara. A mulher passa, ele mexe com ela, ela foi embora achando que ele é um idiota. Ela foi embora achando que ele é um imbecil. Muitas vezes é um moço solteiro, é uma moça solteira, podia até, se ele fosse uma pessoa educada, fez uma abordagem interessante, podia, inclusive, dar um casamento, né, Cristina? Podia gerar um casamento. Ó. O Tomás é uma pessoa que sabe abordar. Né, Tomás? Porque a Cristina eu sei que não é fácil, mas a abordagem do Tomás foi uma abordagem corretíssima. Eu fico pensando, então, como dizer para vocês, qual que é o benefício que tem esse homem, que poderia, de fato, talvez pudesse até gerar um bom relacionamento, mas a abordagem dele é uma abordagem, obviamente, que assusta. E que bom, tomara que as mulheres continuem realmente assustadas com esse tipo de comportamento e não queira relacionamento com essas pessoas que têm esse comportamento, que além de pecaminoso, aliás, além de machista, é pecaminoso, porque o pecado, obviamente, é a consequência de tudo isso. A pessoa não tem benefício nenhum, então, mas ela não oferece resistência, ela continua com as mesmas práticas. Quando você decide ver uma vida cristã, quando você escolhe servir a Cristo, você terá que resistir ao pecado. E quando você decide resistir ao pecado, meu querido, saiba que o pecado, e aí não vai ser fácil. Porque daí sabe o que vai acontecer, irmãozinho? Não é você que vai mexer com elas, são elas que vão mexer com você. São elas que vão mexer com você. Essa é a realidade. Sabe o que vai acontecer, irmã? Aquela atenção que você acha que seu marido não te dá, lá no seu trabalho, alguém vai te dar essa atenção. Sabe o que vai acontecer, irmão? Aquela atenção que você acha que sua esposa não te dá, lá no seu trabalho, ou lá na sua faculdade, ou em algum outro lugar, alguém vai te dar essa atenção. Por que isso vai acontecer? Nossa, eu devo ser muito lindo. Querido, você me desculpe. Talvez você não seja nada lindo, né? Que Deus tenha misericórdia de você e de mim também. Eu não sou nada lindo, não. Eu, na verdade, louvo a Deus que Deus é bom comigo, né? Deus é muito bom comigo. Mas, vamos dizer, para os padrões de beleza estabelecidos, né? Eu, obviamente, quando me olho no espelho, eu louvo a Deus, estou satisfeito com quem eu sou. Não tenho problema com isso, tá? Não tenho problema com isso. Tem uma série de qualidades que Deus me deu e eu louvo a Deus por isso. Mas, para os padrões de beleza do mundo, eu não sou uma pessoa linda. Admito que eu não sou e talvez você não seja também. Não é a sua beleza que está cativando aquela pessoa. Já aprendemos aqui. Sabe o que acontece? Quando a glória de Deus brilha em você, a glória de Deus ela atrai as pessoas. Agora atrai gente boa. E o que acontece? Tem um monte de gente que não é tão boa assim, que também é atraído pela mesma glória. E esses, obviamente, eu diria que além da atração da glória, a glória os atrai. Além disso, tem, obviamente, um impulso que o próprio inimigo das nossas almas, se quer nos destruir, ele dá nessas pessoas para que elas venham nos procurar. E daí, se você está compromissado, eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo, atrás não volto não. Se você decidiu seguir a Cristo, você, obviamente, vai ter uma luta intensificada contra o pecado. E não é incomum que os cristãos se sintam culpados por causa dos pecados em suas vidas e tenham problemas em lidar com essa culpa e com o pecado. A luta contra o pecado, ela se intensifica quando decidimos viver o Evangelho, mas por meio de Cristo nós temos poder para vencer. Agora, com certeza vocês já tiveram essa experiência aqui. A melhor experiência, uma das melhores experiências que nós podemos ter é a experiência de vencer o pecado. Quando você vence o pecado, o pecado veio para você assim, a bandeja veio para você assim. Você disse não. Você disse não. Você disse não porque eu tenho compromisso com o meu Deus. Não porque eu tenho compromisso com... Ninguém está vendo. Estou lá do outro lado do mundo, ninguém está vendo. Mas não porque eu estou compromissado com o meu Deus. É noite, é só você e alguém que quer te corromper. Só você e alguém quer te corromper. Aqui no Brasil a gente conhece várias técnicas de corrupção, né? Elas passam por malas de dinheiro até uma série de outras
engenharias muito inteligentes, né? A gente tinha, no último caso de corrupção mais famoso do Brasil, uma grande empresa que eles tinham um departamento de operações estruturadas. O departamento de operações estruturadas fazia todo o controle financeiro, né, da movimentação que alimentava a corrupção. Então, assim, as pessoas são criativas para pecar, são criativas para corromper. E nesse momento que a corrupção bate à sua porta, não tem ninguém vendo, ninguém vai saber. Como é que você faz? Nesse momento que o pecado bate à sua porta, é você, o pecado e Deus. O que você faz? O que você faz? Te asseguro que todas as vezes que você escolher o Evangelho, que você decidir seguir a Cristo, essas tentações elas vão aumentar ou vão potencializar na sua vida. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19, sobre a luta dele contra o pecado. Ele diz, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. O grande apóstolo Paulo. Eu acho que poucas, olha, na verdade eu vou dizer poucas, porque nós temos João lá no Apocalipse também, tendo revelações grandiosas. Mas talvez na Bíblia, com revelações grandiosas como a que teve Paulo, talvez seja Paulo, Daniel e João. Os profetas Ezequiel e Jeremias talvez também, mas eu acho que Paulo, Daniel e João lá na ilha de Patmos, o que escreve Apocalipse, eu acho que foram os que tiveram as grandes revelações das coisas do céu e das coisas vindouras. Mesmo esse grande apóstolo Paulo, ele também confessa o seguinte, olha, eu também luto diariamente contra o pecado. Eu também luto diariamente contra essa tentação, que obviamente, pensa vocês, gente, um homem que decide servir a Deus, pensa vocês num homem que larga tudo, um homem que era um homem importante, um homem que era um cidadão romano, naquela época ser um cidadão romano já era um status enorme, além de ser um cidadão romano, ele era também um comandante das tropas romanas, o que dava a ele mais importância ainda. Além disso, ele era formado aos pés do mestre Gamaliel, que era um dos mestres mais importantes da época. Pensa vocês num homem desse que diz o seguinte, olha, tudo isso, a minha formação, a minha patente, a minha cidadania, tudo isso eu considero como nada, como esterco. Por quê? Se eu for me gloriar em alguma coisa, eu quero me gloriar na cruz de Cristo. Eu quero me gloriar na cruz de Cristo. Quando você decide que a sua glória será na cruz de Cristo, o inferno ele se levanta contra você. Mas se você estiver de fato comprometido, aleluia, se você estiver comprometido como estava Paulo, o Paulo vai dizer para você, e você pode dizer como disse Paulo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei se você se lembra de quando você aceitou Jesus, especialmente se você não nasceu no Evangelho, se você vivia antes nas trevas do pecado. Quando você aceita Jesus, você experimenta, né, aquela sensação maravilhosa da limpeza que o sangue de Jesus faz na sua vida, aquele fardo de pecado vai embora e você experimenta um sentimento indescritível de liberdade. Eu não sei quantos de vocês ainda conseguem se lembrar desse sentimento quando você aceitou a Cristo, porque de fato você foi liberto da escravidão, você sente esse sentimento indescritível de liberdade. Aí, o que acontece? Tem aquele tempo lá, algumas semanas ou alguns meses, que você está realmente no primeiro amor, né? Aquela paixão, aquele primeiro amor mesmo, sabe como é? E daí sabe o que acontece? Passa algum tempo, a rotina da vida acaba te envolvendo. E quando você acaba sendo envolvido pela rotina da vida, do trabalho, da vida familiar, das demandas, das preocupações e tudo mais, aí você entra num dilema, porque você antes vivia atolado no pecado, agora recebeu essa libertação, experimentou essa liberdade indescritível, mas agora você é tentado a voltar às suas mesmas práticas. Você é tentado a voltar às suas mesmas práticas. Só que agora, como disse para você, de forma amplificada. Antes te compravam por 10 mil, agora vão te oferecer 100 mil, ou vão te oferecer 1 milhão, para ver se você aceita a corrupção.
Antes, você era tentado a dizer qualquer mentirinha. E você dizia a mentirinha porque era normal para você. Agora você vai ser tentado a se beneficiar dizendo as mentiras, realmente daquelas mentiras de filme de Hollywood, para conseguir fazer a produção daquela mentira. Você vai, obviamente, ser tentado a fazer essas produções. Antes, nem as feias te davam bola. Agora, as modelos vão ficar no teu pé. E a gente pode dar uma série de outros exemplos aqui. Eu estou extrapolando com esses exemplos, que eu acho que é mais fácil a entendimento. Mas certamente cada um de vocês já viveu uma situação na sua vida que, porque você se comprometeu com o Evangelho, aqueles pecados que você foi liberto deles, você passa algum tempo sem sequer pensar nesses pecados, e de repente eles vêm, mas vêm com uma fúria, com uma vontade muito grande de te levar de volta. E nós precisamos ter, obviamente, consciência que nós vamos viver esse dilema. Por quê? Porque a verdade é, nós ainda somos pecadores que estamos lutando contra o pecado na nossa vida. Mas, embora nós estejamos lutando contra o pecado na nossa vida, a nossa natureza, ela é inclinada para o pecado. Nossa inclinação natural é para o pecado. A Bíblia diz que é uma luta entre a carne e o espírito, e é muito natural que a carne ela queira vencer essa luta, porque é a inclinação natural, humana, é essa inclinação para o pecado. Por essa razão, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Por essa razão que eu insisto com vocês, não deixem para se alimentar da palavra de Deus só terças, quintas ou domingos aqui na igreja. Alimentem-se da palavra de Deus o tempo inteiro. Por quê? Porque quando vier a tentação, você vai estar firme. Quando vier a tentação, você vai se lembrar, eu decidi seguir a Cristo. A minha decisão não foi porque a minha esposa insistiu comigo, não. Tudo bem que eu amo a minha esposa, eu quero estar junto com ela na igreja, mas não é porque eu a amo, não é porque eu quero fazer companhia para ela na igreja, não é porque ela insistiu comigo. A minha decisão é porque eu decidi, é uma decisão minha. Eu sei que sou um pecador, eu sei que eu careço da misericórdia, do perdão de Cristo. Eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e eu decidi seguir a Cristo. E daí, quando vem a tentação do pecado, você então consegue dizer não. Você consegue dizer não. E aí, quando você diz não, você volta a ter aquela mesma sensação indescritível. Aquela mesma sensação indescritível. Muitas vezes, logo que nós temos a oportunidade de nos colocar em oração, eu não sei quão sincero vocês são, mas eu costumo dizer para Deus, Deus, eu não acredito. Eu não acredito que eu disse não. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Porque se dependesse só da minha vontade, eu teria cedido. Só da minha vontade eu teria sido corrompido. Só da minha vontade eu teria pecado. Mas que bom que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, mas nós precisamos querer ser ajudados. Nós precisamos querer ser ajudados. 1 João capítulo 1, versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa e nos purifica de todo erro, e é perfeitamente correto Deus fazer isto por nós, porque Cristo morreu para levar os nossos pecados. A confissão traz segurança e libertação do pecado, da tristeza e da morte. A confissão traz segurança e libertação do pecado, da tristeza e da morte. O pecado ele é um obstáculo à oração. O próximo slide, por favor. Nós já estamos quase terminando, tá? O pecado ele é um obstáculo à oração. Isaías capítulo 59, versículo 2. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus virou o rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Tem muita gente que ora e Deus não responde. Tem gente que já desistiu de orar. Mas por que você não ora? Não, eu oro e Deus não responde. Mas por que Deus não responde? Deus não responde, sabe por quê? Por causa dos seus pecados. A resposta está aqui, não é invenção minha. Palavra de Deus, Isaías 59, versículo 2. Deus, por causa dos seus pecados, Deus virou o seu rosto de vocês e não ouvem mais o que vocês pedem. Que Deus tenha misericórdia de nós que aqui estamos, de vocês que nos acompanham pela internet, mas se você não tem orado porque Deus não ouve as suas orações, eu insisto que você volte a orar. Mas comece fazendo uma oração de confissão.
Talvez você não esteja com a memória tão ofuscada pelo pecado que você não consiga lembrar dos seus pecados ou dar nome aos seus pecados. Mas peça ao Espírito Santo que te ajude, que ele vai então iluminar a sua mente e você vai conseguir sim se lembrar dos seus pecados e faça uma oração de confissão dando nome para os seus pecados. Dando nome. Não facilite para você, não. Não minimize. Não chame de falha, não chame de erro. Pecado é pecado e pecado tem nome. Confesse os seus pecados e dê nome para os seus pecados. Quando você confessar os seus pecados, quando você der nome para os seus pecados, e quando você tiver decidido, sinceramente. E aí, queridos, deixa eu falar para vocês. Vocês me conhecem, eu não sou muito bom com esse negócio de emoção, não prego a palavra com o objetivo de causar emoção em ninguém. O meu desejo sincero é que a palavra e o Espírito Santo produzam um resultado verdadeiro, que só eles podem produzir no íntimo do seu ser. Esse é o meu desejo. Então, o que acontece é o seguinte, eu quero dizer para você o seguinte, olha, a decisão de confessar o pecado é uma decisão tua, uma decisão inteligente, uma decisão racional. Você decide confessar. Não fique esperando, não, eu não confessei porque eu não senti nada. Não fique esperando sentir nada, porque você não vai sentir nada. Não, eu não senti nada. Eu estou esperando até o dia que o Espírito Santo me faça sentir alguma coisa para que eu peça perdão. Deixa eu te falar uma coisa. Você está ouvindo essa palavra? A audição é um senso. É um sentido. Então você deveria estar sentindo pela sua audição que é momento de confessar o seu pecado. Você está me vendo aqui falando sobre esse tema? A visão também é um sentido. Um dos principais sentidos que nós temos. São 5 sentidos nos homens e as mulheres têm um 6º sentido, que Deus me livre dele, porque esse é muito perigoso. Mas o fato é o seguinte... Na verdade, eu brinco com isso, mas homens que têm esposas, atenção para o 6º sentido da mulher de vocês, que é um radar, hein? O 6º sentido delas funciona. Eu brinco com isso, mas é fato. Mas o fato é, estou falando dos sentidos que nós temos, 2 do mais importante, já disse aqui, visão e audição. Visão e audição. E você está esperando sentir mais o quê? Eu quero sentir um calafrio, eu quero sentir um calor, eu quero sentir... Quer sentir... Querido, você quer sentir um calor? Você vai esperar o quê? Até que seja tarde demais, e você sinta as chamas do inferno. Isso é muito sério, Cristina. Porque muitas vezes a pessoa está esperando sentir alguma coisa, e Deus está falando claramente, a palavra fala claramente. Queridos, atentem para a palavra de Deus. Eu nunca vi na palavra de Deus que fulano sentiu alguma coisa. Não sentiu, na verdade, a única vez que eu vejo, aliás, não é a única, mas uma das vezes que eu vejo sentir alguma coisa era a sogra de Pedro sentindo dor de cabeça, que fez Jesus, falei, curou ela. Então o que acontece? Não fique esperando sentir. Atente para a palavra do Senhor. Ouça a palavra e tome uma decisão. Caso contrário, este obstáculo às suas orações, ele continua existindo. Deus quer ouvir as suas orações. Mas o pecado, ele causa um obstáculo intransponível entre as suas orações e o que Deus quer fazer em resposta às suas orações. E aí, sabe o que acontece com muitos de nós? Nós terceirizamos a oração, né? Nós terceirizamos. Nenhum problema se você pedir para os irmãos orarem por você. É importante que você peça para que os irmãos orem por você. É importante que nós tenhamos irmãos orando por nós. Isso é importante. E eu sei que tem irmãos que vão orar com muita sinceridade. Agora, meu querido, tem muitas situações que se você não tiver compromissado, a ponto de você mesmo dobrar o joelho, quantas noites forem necessárias para orar para que o seu problema se solucione, se você não está compromissado, com toda sinceridade, por que eu deveria estar? Se você não dedica tempo orando para que o seu problema seja resolvido, por que você vai terceirizar para mim? Vou dizer para vocês uma prática que tenho, tá? Normalmente, quando alguém vem dizer para mim, só um minutinho. Desculpem. Normalmente, quando alguém vem dizer para mim, João, ore por mim. Eu pergunto, irmãos, quer dizer qual que é a necessidade para eu orar de forma objetiva ou prefere não dizer Deus sabe? Muitas vezes a pessoa diz, muitas vezes ela diz Deus sabe. Eu digo para ele, então vem cá. Vamos orar agora mesmo. Sabe por quê? Eu não gosto de ter backlog de oração. Backlog, não sei quem já trabalhou em fábrica, backlog são aqueles itens de produção que foram atrasados. Eles deram um defeito durante a produção e teve que tirar eles da linha normal, aí forma um backlog. Eu não gosto de ter backlog de oração. Então, se é para orar, eu vou orar agora. Irmão, você continua orando?
Tá bom, para continuar orando, aí eu tenho no meu celular uma lista de pedidos de oração, eu vou lá e coloco o seu nome, aí o que acontece? Eu vou pegar aquela listinha e vou orar por você, mas o que acontece? Deixa eu te confessar uma coisa, vou orar por você, vou orar por mais uma série de pessoas que estão ali na minha lista de pedidos de oração, vou orar pelos meus filhos, pela minha esposa, e tem uma ordem de prioridade aí, tá? Estou sendo sincero com você, e eu espero que você também tenha uma ordem de prioridade na sua lista de oração. Agora, se você não prioriza as suas necessidades, querido, não pense que outro vai a priorizar. Mas eu oro e Deus não me responde. Então, confessa esse maldito pecado para Deus passar a responder as suas orações, porque a palavra é muito clara. O que impede Deus de responder as suas orações é o pecado. Nada mais impede que Deus ouça as suas orações. Isso é muito claro na palavra. Agora, priorize as suas necessidades em oração. Não adianta terceirizar. Não adianta terceirizar. Sabe por quê? Até porque o próprio Deus sabe disso. Coloque-se você no lugar de Deus. Imagine que eu dissesse, pastor Marcos, eu estou numa necessidade aqui urgente, pastor, ora para mim, por favor. Aí o pastor Marcos vai lá e fala com você. Deixa eu pegar o Jander que está do lado dele aqui. O Jander está fazendo o papel aqui nem vai ser de Deus, tá, o Jander? Você vai fazer o seguinte, você só vai ser a pessoa que recebe os pedidos para levá-los até diante do altar. Tá? Faz o papel de um anjo aí, tá? Mas só que não tem um detalhe. Você é um anjo que não só faz o trabalho de passar os pedidos, você dá uma olhadinha nos pedidos e, obviamente, dá uma olhadinha lá em quem mandou o pedido para entender o seguinte, esse pedido agora eu passo ele daqui a algum tempo. Aí você... Gente, isso não é teologia, hein? Por favor, isso aqui é um exemplo. Quem ouve pela internet não é teologia, é um exemplo. Um exemplo. Supondo que, nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho um pedido, peço o pastor para orar por mim, o pastor ora, quando ele ora, esse pedido chega na mão do anjo Jander, o anjo Jander olha o pedido e fala assim, peraí, o Marcos orando para o João? Mas, espera aí, eu não sei por que o Marcos ora tanto por esse pedido. O João não gasta um minuto orando sobre isso. Por que o Marcos está pedindo alguma coisa que não é importante para o João? Porque o João mandou pedir. Fala para ele para vir aqui. Se eu não compareci diante do trono da graça, expressando a minha necessidade, por que o soberano, lá no trono da graça, vai chegar o Marcos, fala assim, Senhor, essa necessidade do João, o soberano poderia dizer para o Marcos, ô Marcos, mas não é isso que ele quer. Por que ele não me falou sobre isso até hoje? Deixa eu falar uma coisa, Marcos. Faz um tempinho que o João não aparece aqui diante do trono. Faz um tempinho eu gostava das conversas com ele aqui diante do trono da graça. Eu gostava de vê-lo aqui. Eu gostava quando, às vezes, ele comparecia sem palavras. Às vezes ele estava tão atribulado, tão aflito, que ele passava aqui minutos, horas seguidas, só ajoelhado, e ele não dizia nada, mas o Espírito Santo me dizia exatamente o que estava passando com ele, e mesmo sem palavras eu sabia o que ele precisava. Agora Marcos, ele terceirizou, ele passou para você. Mas, sinceramente, ele não quer isso. É isso que acontece com muitos crentes da nossa geração. Eles não oram mais, eles terceirizam. Eu não tenho problema em orar por você. E como eu disse para você, não tenho backlog de oração. Ao término desse culto, se você quiser, me procure, eu vou orar por você na hora. Mas o que acontece? Se você quiser, junto comigo, isso já fiz, isso eu faço. Alguém diz para mim, João, eu tenho essa necessidade. Irmão, ora junto comigo? Tá bom, junto com você. Então, junto com você, nós vamos orar por quanto tempo? Nós vamos orar por uma semana, por um mês, por um ano. Tá bom, então, nós vamos orar juntos. E aí, o que acontece? Vez por outra, eu vou passar por esse ano. E aí, irmão, tem orado? Porque o dia que ele parar de orar, eu paro também. Tá certo? Combinado de orar juntos? O dia que ele parar de orar, eu paro também. Tá certo? Não terceirize as suas necessidades. Ore pelas suas necessidades. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oh, aleluia. Estamos terminando. O perdão nos livra da angústia. Versículo 7 e 8. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. O próximo slide, por favor, Pedrinho. Então, o perdão, ele nos livra da angústia. Nós estaremos livres para andar sobre o cuidado e a direção de Deus. Com base na própria experiência, é que Davi ensina-nos como é que nós devemos proceder diante de pecados tão graves.
Porque, o próximo slide, também, por favor, o Pedrinho, o pecado ele escraviza e nos torna ignorantes. Ele diz no versículo 9, tá? Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Cavalo e burro precisa de freios e rédeas. E a palavra diz que nós não devemos ser como eles. Por quê? É isso aqui, gente. Na quinta-feira passada, meditamos sobre esse tema. Hoje o Senhor nos permite meditar sobre o mesmo tema. Será que é importante esse tema? Será que ele é importante? Será que, obviamente, eu não estou dizendo que tem coisas mais ou menos importantes na palavra de Deus, mas será que também é importante nós conversarmos sobre esse tema, nós meditarmos sobre ele? Agora, a pergunta não é se a gente vai ouvir sobre esse tema uma vez, 2 ou 50 vezes por ano. A pergunta é, o que nós vamos fazer quando nós ouvirmos? Nós vamos fazer como burro? Como a mula? Que ouve e não obedece? Ouve, e quanto mais Deus fala, arrepende, confessa, muda. Está errado esse caminho, está errado essa direção. Quanto mais Deus fala, mais você empaca. Resolve. A palavra, ela sabe que nós somos assim. Ela sabe que é da nossa natureza. Por isso que ela vem e diz o seguinte, olha, está empacado? Então desempaque, não seja como uma mula. Não seja como um cavalo, porque se você for, você vai continuar sofrendo pelas consequências de pecados não confessados. Finalmente, versículo 10, o perdão traz misericórdia. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E versículo 11, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Fiquem de pé, por favor, meus irmãos, nós já vamos terminar. Podemos terminar, pastor? Perfeito. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Como você se sente quando está em paz e sem pecado? Se você for honesto, você deve admitir que é muito melhor viver em paz sem o peso do pecado. Você não pode esconder-se dessa verdade. O pecado ele aprisiona e gera a morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, porém, veio trazer vida e vida com abundância. O que você vai escolher hoje? Você que está aqui e você que está também nos acompanhando pela distância, à distância. O perdão ele traz a misericórdia, e a misericórdia são as causas de nós não sermos destruídos. Hebreus 4,6, o apóstolo escreve, ou o escritor escreve aos Hebreus 4,6 e diz o seguinte, acheguemo-nos confiadamente, ou com ousadia, ou ousadamente, diante do trono da graça, para que alcancemos misericórdia no tempo oportuno. Eu quero convidar-lhes a orarmos agora, e quero te convidar a abrir o seu coração. Aproveita que, como filho pródigo, você certamente teve esse insight, você teve esse momento de iluminação, onde você refletiu e se lembrou que uma vida com Deus ela é muito melhor sem o pecado. Uma vida com Deus é muito melhor do que a vida no pecado. É muito melhor se alimentar daquilo que Deus provê para nós do que nos alimentarmos daquilo que é servido para os porcos que vivem no mundo do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou convidar os irmãos para orar e, obviamente, quero deixar você que está aqui à vontade para fazer a sua confissão ao Senhor. Vocês que nos acompanham pela internet também, aproveite para fazer a sua confissão ao Senhor. Aproveite para que você possa ter esse jugo quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus que você tenha esse jugo quebrado. E nós vamos também orar pelo Carlos Omar. É o filho do pastor Carlos? Pelo Carlos Omar, filho do pastor Carlinhos. Eles estão morando nos Estados Unidos já faz algum tempo. Ele está com coronavírus pela segunda vez. Nós vamos orar, então, pelo Carlinhos, para que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. E aqui eu tenho absoluta certeza que não é uma terceirização de pedido de oração. A Giovana está aqui, que prazer em revê-la, minha querida. Olha só, ainda bem que eu não falei mal de você, hein? Olha o que eu ia dizer, Giovana. O que eu ia dizer é que eu tinha certeza que não era uma terceirização de pedido de oração. Eu tinha certeza que os pais, pastor Carlos e a Giovana, estavam orando pelo Carlinhos, como certamente os irmãos também estão orando por ele e o próprio Carlinhos está orando. Aí dá prazer de orar, gente, orar junto.
É orar junto, a pessoa não está terceirizando. Quando a pessoa não conhece a palavra, quando a pessoa não sabe o caminho do trono, a gente tem que orar mesmo por ela, interceder por ela, porque ela não sabe chegar ao trono. Agora, quando a pessoa sabe chegar ao trono e tem preguiça e terceiriza, aí não alegra o nosso coração, porque também não alegra o coração de Deus. Agora, nesse caso, sim, quando o irmão nos envia um pedido de oração, nós sabemos que ele sabe o caminho do trono, a família sabe o caminho do trono, e eles também estão lá. Então, nós vamos juntos com eles. É mais um pedido de oração, irmão? Tem oração depois, então quando terminarmos aqui, vai ter oração também na sequência, acredito que até às 10 horas. Vamos orar, queridos? Perfeito. Como chama a sua sogra, irmã? Vamos orar então pela irmã Nadir, que é mãe do irmão Urias. Vamos orar pela mãe do irmão Urias, vamos orar pelo Carlos Omar, e depois, então, quando terminarmos, tem também a oração. Eu peço aos irmãos que continuem também orando por mim e pela minha família. Não estou terceirizando, tá? Eu peço a vocês que orem comigo, por mim e pela minha família. Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Muito obrigado pela tua palavra, o privilégio que eu tenho de compartilhar a tua palavra com a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos presentes aqui, aqueles também que nos acompanham pela internet, que são pessoas que se preocupam em ouvir a tua palavra. São pessoas, Senhor, que querem sim uma mudança de vida pela tua palavra, pelo teu espírito, não por palavras humanas, não por eventos humanos, não por conta das emoções, mas por causa do poder da tua palavra e da autoridade da tua palavra, que essas pessoas param para ouvir, Senhor, a tua palavra. Eu te louvo pelo privilégio de compartilhá-la. Senhor, a tua palavra, ela nessas últimas 2 semanas, nos alertou, porque é muito melhor a vida sem o pecado. Ela nos fez saber disso, ou nos fez lembrar disso uma vez mais. E Deus, nós queremos, em nome de Jesus, confessar os nossos pecados diante de Ti. Nós fazemos coletivamente agora como igreja tua, mas o Senhor conhece cada um de nós individualmente, conhece cada um de nós pelo nosso nome. O Senhor sabe, Senhor, aqueles pecados de estimação, ou aqueles pecados que nós muitas vezes temos mantido ali, escondidos por muito tempo, como se o tempo resolvesse esses pecados, mas nós sabemos que não, e nós trazemos cada um deles diante de Ti nesta noite, diante da Tua cruz, diante do Teu trono de graça e de misericórdia, e nós rogamos o Teu perdão sobre as nossas vidas. Deus, eu intercedo pelos que estão presentes aqui, eu intercedo pelos que estão à distância. Eu rogo a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, perdoa, transforma. Deus, desperta a cada um de nós, aviva-nos de modo sim, que a nossa vontade coincida com a Tua, que o nosso desejo coincida com o Teu. E, Senhor, mesmo que as tentações se amplifiquem, que nós saibamos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Deus, guarda a Tua igreja. Senhor, tenha misericórdia. Visita, Senhor, o Carlinhos, lá nos Estados Unidos. Tenha misericórdia dele. Visita, ele está pela 2ª vez com o coronavírus. O Senhor guardou ele na 1ª vez, guardará na 2ª, e nós rogamos a Ti que em nome de Jesus repreende esta enfermidade, Senhor, e restaura o Teu filho. Nós Te louvamos porque já ouvimos testemunhos de cura maravilhosa que o Senhor fez na vida do próprio Carlinhos, e nós cremos que o Senhor dará a ele um novo testemunho para a honra, glória e louvor do Teu nome. Oramos também pela irmã Nadir. Rogamos a misericórdia do Senhor sobre a vida desta Tua serva, restaura também, Senhor, a saúde dela. Deus, guarda o Teu povo, abençoa os que vão permanecer aqui em oração e abençoa aqueles que retornarão às suas casas, que eles retornem com a Tua bênção, com a Tua paz, com a Tua alegria e possam sim experimentar um tempo de liberdade na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.